Vamos lá, turminha. Mais uma aula de química. Nós vamos começar a parte de bioquímica. Ok? Vamos falar primeiro dos lipídios. Lipídios são gorduras. Essa aulinha na apostila, ela está junto com a reação de esterificação. A reação de esterificação, nós já estudamos ela quando fizemos a função éster. Eu mostrei para vocês tanto a reação de esterificação quanto a reação inversa, que é a hidrólise. Na hora da resolução dos exercícios, tá, da apostilinha, aí eu vou na lousa, vocês vão poder ver essa pessoa linda que vos fala, e aí a gente pode revisar rapidinho, então, a reação de esterificação. Mas agora eu vou focar numa parte que nós ainda não estudamos, que é a bioquímica, e começamos pelos lipídios. Os lipídios são ésteres de origem biológica, que por hidrólise fornecem ácidos graxos. Para quem não lembra, ácidos graxos são ácidos carboxílicos de cadeia longa, tá? Com 10, 12, 15 carbonos. Os lipídios, por serem formados por moléculas não polares, por que não polares? Professor, mas o ácido graxo é uma molécula polar. Sim, em uma das extremidades ele tem caráter polar. Porém, a sua grande maioria, grande parte do ácido graxo se assemelha ao hidrocarboneto, só carbono e hidrogênio, deixando então essa molécula com caráter apolar. E por causa disso, são insolúveis em água. Isto é, são hidrofóbicos. Aqui eu tenho um exemplo de um triglicerídeo. Notem, pessoal, a função éster aqui, ó. C-O-O. Então, o nome triglicerídeo tem relação com esses três ésteres, triéster. Se você quebrar, você obtém então o ácido graxo, que é esta molécula aqui, ó. Portanto, cada lipídio desse, cada triglicerídeo desse, quando quebrado, libera 3 ácidos graxos. Vamos falar agora da classificação dos lipídios. Os lipídios são classificados em 2 tipos de abrangência: os cerídeos e os glicerídeos. Cerídeos são ésteres formados por um ácido graxo de cadeia longa e um álcool superior, ou seja, é um ácido carboxílico de cadeia longa e um álcool também de cadeia longa. Tá? Ele chama esse álcool de cadeia longa de álcool superior. Aqui nós temos o palmitato de cetila. Tá vendo, ó? A reação de esterificação aqui? Ácido palmítico, álcool cetílico, vai ocorrer a reação de esterificação. O OH do ácido reage com o H do álcool, formando água. E aí você junta então o que sobrou do ácido com o que sobrou do álcool, formando o éster. Este cerídeo especificamente, ó, este lipídio aqui, tá? Ele é extraído do crânio dessas baleias cachalotes. É usado em cosméticos. Vamos lá. Aqui eles são os cerídeos. Agora os glicerídeos são ésteres, triésteres, formados por meio da reação de glicerol. Lembra que antes era um álcool superior de cadeia longa? Agora é o glicerol, que vocês conhecem como glicerina, com ácidos graxos. Os óleos e as gorduras animais e vegetais são misturas de glicerídeos. Quimicamente, as gorduras e os óleos são triglicerídeos. Então, essa bainha que o professor tem, coisa pouca, tá? Na verdade é um triglicerídeo, formado por glicerol e um ácido graxo. Ah, professor, eu já ouvi falar que dá para fazer sabão com gordura. Dá para fazer sabão com gordura humana? Dá.
Dá sim para fazer sabão com gordura humana. Bom, é possível. Na verdade, tem um filme, um clássico chamado Clube da Luta, onde o Brad Pitt ele faz sabão com gordura humana que ele rouba de um instituto de estética que faz lipoaspiração. O filme é bem legal, tem essa cena aí que eu lembrei agora que eu estou falando com vocês sobre a possibilidade de produzir sabão com gordura. Então vamos lá. Falamos então que os lipídios são gorduras, né? Óleos e gorduras. Eu tenho os cerídeos e os glicerídeos. Os cerídeos são obtidos através da reação de ácido graxo com álcool superior. Os glicerídeos são obtidos através da reação de glicerina com o ácido graxo. Glicerídeos, eles podem ser de forma oleosa. Isso acontece quando eu tenho insaturações. Tá? Lembrando que uma gordura, tá, não causa danos à saúde ou causa menos danos à saúde, possui várias insaturações. Então, os óleos, tá, azeite, por exemplo, óleo de girassol, eles são gorduras insaturadas. Tá? As gorduras, tá, elas são saturadas. Professor, o que é a diferença? Os óleos têm insaturações e ficam no estado líquido. As gorduras, tá, são saturadas e ficam no estado sólido. A diferença química básica entre óleo e uma gordura está na presença ou ausência de insaturações. Pode-se compreender facilmente como a indústria transforma óleos em gordura pela simples reação de hidrogenação. Vamos lá? Ó. Você pega o óleo de soja, tá? Ele tem algumas insaturações em estado líquido. Você faz a hidrogenação dele, H2, e transforma na margarina, uma gordura saturada no estado sólido. Tudo bem? Perfeito. Vamos continuar. Nós já falamos da reação de esterificação. E aqui eu tenho uma reação semelhante, só que é uma reação de saponificação. Eu tenho então meu triéster. Eu vou reagir ele com uma base forte, pode ser o NaOH, pode ser o KOH, e eu vou quebrar essa molécula, produzindo o glicerol. E o que restar da minha molécula vai reagir com o Na, formando um sal de ácido carboxílico. Então, ó, eu quebro aqui, formo o glicerol, vendo o OH, quebrou, formou o glicerol. Sobrou então esses ácidos graxos aqui, ó, que vão interagir com o Na, formando sal de ácido carboxílico. E olha que legal, este sal de ácido carboxílico de cadeia longa, tá, nós utilizamos como sabão. Aquele sabão que a vovó, a titia faz em casa com gordura e soda cáustica é esse daqui. Reação de transesterificação. Professor, igualzinha de saponificação? Não, não é. A reação de saponificação faz com que o meu triéster, tá, a minha gordura, reage com uma base forte. Isso é lá na saponificação. Na transesterificação, eu vou reagir meu triglicerídeo com um álcool de cadeia pequena, etanol ou metanol. Tá? E o que acontece? Nós vamos quebrar esse meu triéster, tá? Vai formar a glicerina. Então, quebrou o triéster, formou a glicerina,
e o que sobrar vai reagir com a parte de CH2 e CH3 do álcool. Então, ó, o OH entra aqui, formando a glicerina, e o que sobrar interage com o resto do álcool, CH2 e CH3, formando então um outro éster. Essa reação ficou importante porque é uma reação de produção do biodiesel. Então, o biodiesel, na verdade, é um éster. Tudo bem? Vamos para o próximo, então. Falamos das gorduras, vamos falar agora das proteínas. Na verdade, o termo que eu colocaria são aminoácidos. Por quê? Nós vamos focar nos aminoácidos. Os aminoácidos, eles se unem através de ligações peptídicas, formando então as proteínas. Mas a nossa aula, o que nós vamos esmiuçar são os aminoácidos, tá bom? Aqui eu tenho uma estrutura básica de aminoácido. Eu tenho a função ácido carboxílico, eu tenho a função amina, um radical qualquer aqui, ó, trocando esse radical eu troco o aminoácido, e aqui o hidrogênio. Essa é a estrutura básica, então, do meu aminoácido. O que tem de especial? Você tem ácido carboxílico e você tem amina. Caráter ácido, caráter básico. Portanto, os aminoácidos são anfóteros, reagem com ácido e base. Pode acontecer duas reaçõezinhas aqui que eu julgo importante para o nosso estudo. É uma reação de neutralização na própria molécula, onde o ácido fornece o H+ para a base, formando um novo íon. Ou nós podemos pegar dois aminoácidos e aí a parte ácida de um aminoácido reage com a parte básica de outro aminoácido, formando água e unindo esses dois aminoácidos. Vamos ver se a gente consegue estudar isso? Vamos lá. Para as proteínas, cadeia polipeptídica, encontramos mais de 100 resíduos, unidos por ligações peptídicas. Nós chamamos as ligações peptídicas na química de ligações amídicas, porque na reação formam uma amida. As ligações peptídicas podem ser representadas pelas reações a seguir. Então vamos lá. Estão vendo que eu tenho um aminoácido aqui, ó? CNH2, o R, que é um radical qualquer, o hidrogênio e o ácido carboxílico. Esse ácido carboxílico pode reagir com a amina de outro aminoácido. Olha só, o OH do ácido com o H da amina forma água e sai essa água. Agora você junta o que sobrou. E quando você junta, você tem uma amida. Na biologia nós chamamos de ligação peptídica e na química nós conhecemos como ligação amídica, porque forma uma amida. E essa reação pode continuar, por quê? Eu tenho ácido carboxílico aqui na ponta. Esse ácido carboxílico aqui na ponta pode reagir com outra amina de outro aminoácido, aumentando a cadeia. Tá vendo essa amina aqui? Pode reagir com outro aminoácido, com a parte ácida, formando então um polímero. Curiosidades dos aminoácidos. A maioria é solúvel em água, tá? Pontos de fusão elevados, cerca de 300 graus, tem caráter anfótero, porque reage com ácido e base. E aqui, lembra aquela outra reação que eu falei que acontece de forma intramolecular, dentro da própria molécula? Então tá aqui, ó. Ácido básicas. Em pH fisiológico, os aminoácidos, ou seja, pH neutro, próximo do neutro, os aminoácidos existem como íon dipolar, denominado deutério, que possui caráter ácido e básico ao mesmo tempo. Olha que bacaninha. Se eu tenho pH neutro, o que eu vou ter? Esse hidrogênio do ácido carboxílico vindo aqui para a parte básica, formando então esse meu íon. Ele tem carga positiva e negativa ao mesmo tempo. Tá? Se você
colocar excesso de ácido, tá? Vai reagir com a base. Se você colocar excesso de base, aquele excesso de base vai reagir com o hidrogênio, retirando ele. Então, o meu aminoácido, dependendo do pH, quanto mais ácido e quanto mais básico, tá? Ele sofre alterações. Como assim? A molécula sofre alterações. O aminoácido, em meio ácido, tá? Fica aqui, ó, protonado. O NH2 vira o NH3+. Tá? E aquele meu aminoácido, em meio básico, ele perde aquele H+ do ácido carboxílico. Tá? Em meio neutro, nós temos esse íon especial, o deutérium. Outra curiosidade, isomeria. Todos os aminoácidos, com exceção da glicina, apresentam isomeria ótica. Por que com exceção da glicina? A glicina, sabe aquele R que eu falei para vocês que mudam de aminoácido para aminoácido? É o hidrogênio. E aí eu vou ficar com 2 hidrogênios no carbono. Significa que não tem 4 ligantes diferentes. Então a glicina é o único aminoácido que não tem isomeria ótica. Vamos falar dos carboidratos agora. Os carboidratos, ou hidratos de carbono, ocorrem em todos os organismos vivos. São compostos de função mista, poliálcool aldeído ou poliálcool cetona. E são assim chamados porque frequentemente apresentam certa proporção de moléculas de água e carbono, podendo ser simplificado por CN. Esse N aqui, ó, indica o número de carbonos. H2OM. Esse M aqui é quantas moléculas de água eu tenho frente ao número de carbonos. Vamos lá. Classificação. Os carboidratos podem ser classificados em ósis ou osídeos, dependendo do valor de N e M, número de carbonos e número de águas. As ósis têm uma molécula de água para cada carbono, ou seja, N é igual a M. Acontece com a glicose, a frutose, tá? Elas são ósis. Essas moléculas, ósis, esses carboidratos, ósis, não hidrolisam, ou seja, eles não se quebram. E aí, esses monossacarídeos podem ser subdivididos em 2 grandes grupos, as aldoses e as cetoses. Então guarda essa informação, turminha. Quando N é igual a M, tá? Quando o número de carbonos é igual ao número de oxigênios, nós temos as ósis. Tá? As ósis não se quebram em água, ou seja, não sofrem hidrólise. E aí essas ósis, se tem aldeído na jogada, são aldoses. Se tem cetona na jogada, são cetoses. Aldoses apresentam, além da função álcool, a função aldeído. De acordo com o número de átomos, pode classificar ainda de outras formas. Por exemplo, o número de carbonos e oxigênios é o mesmo? Sim, então são ósis. Tem a função aldeído? Então são aldoses. Agora, tem 3 carbonos? Sim. Então é uma aldotriose. Tem 4 carbonos? Então é uma aldotetrose. Tem 5 carbonos? Aldopentose. Tem 6 carbonos, autoexose. Tá? Então tem a função aldeído, tem 6 carbonos, tá? E são ósis. Essas são as possibilidades. Mas, e se tiver a função cetona? Então eu tenho a cetotriose, se tem a função cetona, tá? E o número de carbonos é igual ao número de oxigênios, é óse. Tem a função cetona, são cetoses. Se tem 3 carbonos, cetotriose. Se tem 4, cetotetrose, cetopentose e cetoexose. E um detalhezinho, vale lembrar que as aldoses e as cetoses, com o mesmo número de carbonos, são consideradas isômeras de função. Turminha, e se, porventura, tá, o número de carbonos e o número de oxigênios for diferente? Tá? Se isso acontecer,
eu não tenho mais um monossacarídeo, tá? Mas por enquanto vamos falar só do monossacarídeo. Um exemplo é a glicose. Você encontra a glicose no mel, nos frutos, e é obtido pela quebra do amido, tá? O amido é um polissacarídeo. Então você quebra esse polissacarídeo e você obtém esse monossacarídeo, que é a glicose. Essa reaçãozinha aqui, ó, é o que acontece quando você quebra o amido. Essa espécie aqui, ó, representa o amido, que é um polímero enorme com N moléculas de C6H10O5. Tá? É utilizado na alimentação de crianças e de atletas após as competições e na fabricação de álcool etílico, de acordo com a seguinte equação. Como assim atletas, crianças? Turminha, vocês que gostam de andar de bicicleta, vou dar um conselho. Você está gastando muita energia, você precisa repor essa energia de forma rápida. Tá? O que nós sugerimos? Você ingere um pouquinho de mel. Sabe aquele chup-chup de mel? Então, se você ingerir esse mel, o seu organismo consegue absorver ele mais rapidamente. E repõe a energia de forma mais rápida, tá bom? Então, por isso que ele fala na alimentação de crianças e de atletas. Outro exemplo que ele dá aqui é a obtenção de etanol. Essa reação aqui é extremamente importante, tá? Por quê? Eu tenho então açúcar, por exemplo, obtido da cana-de-açúcar. Após sofrer a ação de uma enzima, você consegue transformar em álcool e etanol. Muitos exercícios de vestibular pressupõem que você saiba dessa reação. Então sugiro que vocês guardem ela. Sacarose. Sacarose C12H22O11. Percebam, ó, não é mais uma ose, tá? É um osídeo. O número de carbono de oxigênio é diferente. É o açúcar que nós conhecemos, é o açúcar comum. Ocorre em plantas, principalmente na cana-de-açúcar e na beterraba. Sua obtenção obedece a seguinte: obtenção da garapa. Então você vai pegar, amassar para espremer essa garapa, a cana-de-açúcar, obtendo a garapa. A garapa, então, é uma solução com muito açúcar. Aí você faz a precipitação, faz a limpeza disso, tá bom? E aí você vai conseguir obter basicamente água e açúcar. E você faz a fermentação disso. Tá? Fazendo a fermentação, você obtém o álcool etílico. Só que aí vai ficar o quê? Álcool etílico e água, que você separa através da destilação fracionada. Celulose. Ocorre em todos os vegetais, principal constituinte da parede celular. O algodão é praticamente celulose pura, 95% é celulose. E aí, a celulose é um polímero que repete várias moléculas de glicose, uma ligada à outra. A celulose praticamente não é digerida pelo organismo humano, e você já deve ter percebido isso se você comeu bastante alface, tá? O seu organismo não consegue digerir a celulose, e quando você faz um cocôzinho, dá pra ver pedacinhos de alface ali. É porque o nosso organismo não digere a celulose. Aí você vai perguntar: professor, então qual que é a importância de comer alface? É porque, por não digerir a celulose, tá? Você tem aquelas fibras ali, ajuda na formação do bolo fecal, facilitando o cocôzinho. A celulose é utilizada na fabricação do papel e do tecido de algodão. Outro, eu sei que parece estranho, mas o meu pequeno uma vez comeu, deu um presente para ele rasgou o papelzinho, é pequenininho, né, e comeu o papel. Ele cagou o papel, tá? Então, se você comer papel, o papel é feito de celulose, seu organismo não digere e vai sair o papel daquele jeito. Só curiosidade, tá bom? Vamos lá.
Usado na preparação do algodão e da pólvora, explosivo potente. Não sei se vocês já viram, tá? Quem fez aula comigo no colegial provavelmente deve ter feito esse experimento comigo chamado algodão pólvora. Quem não fez, tá? Sugiro você dar uma olhadinha no YouTube. É um algodão especial que você trata ele com ácido sulfúrico e ácido nítrico concentrados. E o que tem de legal? O algodão, quando você coloca fogo, ele desaparece. É muito bacana. A celulose também é usada na fabricação de vidros de segurança para carros. Então você usa um polímero de acetato de celulose. Ele é resistente, dependendo da situação, é resistente à bala. Então, falei um pouquinho dos lipídios, falei um pouquinho também para vocês sobre os aminoácidos e falei um pouquinho sobre os carboidratos. Vamos fazer exercícios rápidos agora. Os glicerídeos são os constituintes presentes em maior proporção. Então, ó, triglicerídeos são gorduras. Então, nas gorduras vegetais e animais, constituídas principalmente de triglicerídeos. Alternativa correta, alternativa E. Observe a estrutura dos ácidos graxos a seguir, denominados A, B e C. Considerando as estruturas dos 3 ácidos graxos acima, A, B e C, pode-se afirmar que o ácido graxo A tem temperatura de fusão mais alta e por isso encontra-se no estado líquido, a temperatura ambiente. Pessoal, lembra, se a molécula é saturada, tá, tende a se encontrar no estado sólido. Se for insaturada, tende a se encontrar no estado líquido. A gente viu lá no comecinho da aula. O ácido graxo B apresenta estrutura trans e é o mais saudável para a dieta humana, sendo comumente encontrado em azeite de oliva. Pessoal, tá vendo que o hidrogênio está no mesmo plano para baixo? E ligação do carbono está no plano para cima? Então, não é trans, ele é cis. Item C. Os ácidos graxos A e C são estruturalmente semelhantes, portanto têm exatamente o mesmo efeito sobre o organismo humano? Vamos lá. Um é saturado, o outro é insaturado. Então não tem estrutura tão semelhante assim. Tá? Não vai ter o mesmo efeito no organismo. Aqui nós temos um saturado e aqui um insaturado, e ainda posso dizer para vocês que é trans essa insaturação. Vamos lá, o item D. O ácido graxo B apresenta temperatura de fusão mais baixa que o ácido graxo C e apresentam. Então, o ácido graxo B apresenta temperatura de fusão mais baixa que o ácido graxo C, sim, e apresenta impactos diferentes sobre a saúde humana. Sim, um é cis e o outro é trans. O nosso organismo consegue metabolizar melhor, tá, o ácido graxo cis. Então, melhor alternativa, alternativa D. E para encerrar nossa aula, acrescente-se uma mistura de gordura com a solução de soda cáustica, ocorre a saponificação, na qual se formam como produtos. Na saponificação, eu pego gordura e uma base forte e obtenho sal de ácido graxo e glicerol. Melhor alternativa, alternativa E. E a gente continua na próxima aula. Já deu aproximadamente 30 minutos. Vamos encerrar por aqui. Beijo na testa, meus queridos, e até a próxima.